Bom dia a todos vocês, uma semana maravilhosa na graça de Deus, pedindo ao Pai que perdoe os nossos pecados e que nos abençoe abundantemente durante esta semana e em tudo aquilo que nós fizermos. Abençoe-nos, Senhor, e dai-nos sabedoria para entendermos e aplicarmos a sua palavra corretamente. Hoje nós vamos começar Atos 25 e o tema é obstinação, na qual eu separei a palavra obstinação, para nós vermos a composição dessa palavra. Obstir é quando a gente está em pé diante de algo, mas aí a gente não age, a gente não faz nada sobre isso. E quando a gente analisa a obstinação no que diz respeito à palavra de Deus, significa que a gente vê aquilo que está escrito na palavra de Deus, a gente sabe o que é que Deus está nos dizendo, mas a gente está obstinado com o mal, a gente não quer de maneira nenhuma mudar. Isso é obstinação. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Por favor, curta, comente e compartilhe. Muito obrigada. Deus te abençoe. Quando nós não abrimos mão da nossa opinião, do nosso orgulho, a gente quer agir por Deus. Não é por isso que Satanás é considerado um anjo caído? Sim, é a desobediência a Deus. Ele queria passar por cima de Deus. E isso o fez dele essa estrela caída que é. E ele ronda por este mundo fazendo adeptos. Então a gente tem que ter em mente que toda vez que a gente está nessa inação para aceitar a verdade de Deus, mas colocar sempre a nossa opinião, a nossa verdade, a gente não quer ouvir o outro. É tudo aquilo que a gente quer e a gente manipula os outros de uma maneira até doentia. Tudo isso são coisas malignas. Por que eu estou falando sobre isso? Pelo simples fato de que isso tira de nós a possibilidade de receber as bênçãos de Deus. A misericórdia de Deus está lá para todos, mas se nós não fazemos a sua vontade, nós negamos em viver em obediência, mas vivemos por nós mesmos. Então, existe aí um afastamento de Deus e, consequentemente, o afastamento da sua misericórdia, o afastamento das suas bênçãos. E Ele está lá sempre aguardando que a gente chegue à conclusão que nós somos filhos dEle, nós somos dependentes dEle e voltemos atrás através do arrependimento e uma aceitação total de nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. A única cura para essa obstinação é a verdade de Deus, não tem outra saída. E para a gente aceitar a verdade de Deus sem vivê-la, isso é algo que fica nas teorias. E Deus não quer teoria, é por isso que Ele nos manda muitas provações. A gente, pela dor, a gente vai melhorando cada vez mais para aceitar o seu comando, para aceitá-lo como o Todo-Poderoso, aquele que nos criou e nos comanda. Muitos de vocês me ouvindo não concordam comigo. É muito fácil a gente rejeitar o pregador, falar, essa pessoa aí está falando abobrinha, ela não sabe o que é que está falando. Mas quando eu coloco para você a palavra de Deus na tela e você ainda não concorda, isso significa que a rejeição é do pregador e também de Deus nosso Pai. Leitura de Isaías 31. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Por isso, amontoam pecado sobre pecado. Vocês viram aí que Deus está sendo muito claro, dizendo sobre a aflição que nos esperam,
Por quê? Porque a gente está sendo rebelde, a gente está fazendo planos contrários ao dele. E veja que essa persistência em manter no pecado é estar fazendo algo contrário àquilo que Deus quer de nós, não é? E isso ele diz que toda vez que a gente faz isso, os pecados vão amontoando mais e mais e mais. Então, quer dizer que o motivo nosso de estar aqui nesta terra não está valendo de nada, porque a gente veio aqui para melhorar, para se santificar, para deixar os pecados, mas se a gente está amontoando os pecados dia a dia, mais e mais, sem arrependimento, isso não faz sentido nenhum. Agora, sobre o arrependimento, gente, ele não tem valor nenhum quando a gente diz, eu me arrependo dos pecados, me perdoe, Senhor, dos pecados, mas a gente vira as costas, a gente faz ainda pior. Não, Deus não é bobo, Deus não é alguém que a gente possa manipular dessa maneira. Quando a gente pede perdão, tem que ser algo sincero para ser aceito. Então a gente tem que encarar Deus no seu caráter, na sua natureza de justiça e verdade, e agir com Ele da maneira em que Ele vai nos aceitar. E aí, quando a gente está agindo de uma maneira errada e a gente não tem muita certeza, para a gente ter certeza é muito fácil. A gente tem que saber que aquilo que a gente está fazendo é algo que Deus faria. Mas se a gente chegar à conclusão que aquilo que a gente está fazendo para nós mesmos ou para o nosso próximo não é algo que Deus faria, quer dizer que a gente está contra Deus, a gente está contra os seus mandamentos, tem algo para ser corrigido aí. Então a gente tem que ponderar com muita calma isso aí e passar a agir de acordo com aquilo que Deus está nos falando para agir. Temos que estar sempre pedindo a Deus que retire essa obstinação do nosso coração, que abra os nossos olhos para fazer a sua vontade. Na história que nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, nós vimos essa obstinação muito grande entre os judeus, os fariseus, os sacerdotes, em continuar negando nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, em ter matado Estevão, e agora a obstinação maior é matar o apóstolo Paulo. Eles já maltrataram o apóstolo Paulo no passado de todas as maneiras que vocês possam imaginar. E agora eles ainda não estão contentes, eles querem tirar a vida do apóstolo Paulo, porque a obstinação deles é tão grande que eles acham que só a verdade deles é a verdade absoluta. Eles não aceitaram a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer. E daí, continuando, eles também não aceitaram Estevão, agora não estão aceitando o apóstolo Paulo e outros. Isso é uma obstinação em continuar no erro, porque esses judeus sabiam sim, eles tinham conhecimento, eles eram estudiosos das leis do Antigo Testamento, mas aí passou de uma questão de apenas não aceitar, mas de estar obstinado para destruir a tudo e a todos que mantivessem naquela opinião de que Cristo é o Messias. Eles não tinham como tratar dessas diferenças com Deus diretamente, porque Deus não estava se comunicando com eles. Deus não se comunica com pessoas malignas. Então, o que é que eles fizeram? Eles agora estavam descontando nos apóstolos de Deus. Eles queriam destruí-los, retirá-los da face da terra, para que tudo aquilo que eles acreditassem
continuasse perpetuamente. Mas vamos à palavra de Deus para vermos o que é que está acontecendo na história do apóstolo Paulo nesta parte do capítulo. Leitura de Atos, capítulo 25, versículos de 1 a 12. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediu a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo errado. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado por ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo por César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou por César, para César irá. Nós paramos na parte em que Félix havia deixado o apóstolo Paulo por 2 anos na prisão para não desagradar os judeus. E os judeus haviam reclamado de Félix ao imperador romano. O imperador romano removeu Félix, se colocando lá Festo. E nesta parte do capítulo, Festo vai tomar posse do seu cargo como governador da Cesareia. E a primeira coisa que ele vai fazer é ir até Jerusalém para saber o que é que estava acontecendo. Por quê? Porque quando ele tomou posse do seu cargo, ele também tomou ciência de que havia um cidadão romano injustamente condenado que estava na cadeia ali por 2 anos. Então ele foi a Jerusalém para entender melhor essa situação. Chegando em Jerusalém, Festo vai falar com os sacerdotes e os líderes judeus.
para ver o que estava acontecendo, mas aí eles fazem o mesmo pedido que eles haviam feito antes para Félix, para vocês verem o tamanho da obstinação deles em matar Paulo. Eles pediram para Festo que transferisse Paulo de volta para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém. Mas aí está dizendo a palavra que na realidade eles não queriam julgar Paulo, eles queriam arrumar uma emboscada para matar Paulo antes que ele chegasse em Jerusalém, que foi o mesmo plano de antes. Mas de acordo com a lei, Paulo estava no lugar certo para ser julgado porque ele era um cidadão romano. Então não fazia sentido nenhum ele ser mandado de volta para Cesareia para ser julgado pelos judeus, porque ele era um cidadão romano. Não devemos esquecer que Cesareia, naquele tempo, era a sede do governo romano. Então, de acordo com a lei, era ali que Paulo deveria ser julgado, não é? Festo convocou o tribunal. Parecia que ele queria um julgamento legal ali. Mas veja que Festo também vai fazer uma jogada política. Ele não queria também, de maneira nenhuma, desagradar os judeus, porque ele sabia o que aconteceu com Félix. Então, ele tinha medo que se ele fosse contra os judeus e libertasse Paulo, os judeus iriam imediatamente ficar contra ele e reclamar com o imperador romano. Os jogos sujos políticos têm ramificação nas igrejas, que antigamente as igrejas misturavam o processo político com as coisas da igreja. A igreja tinha certa autoridade de apedrejar as pessoas, de julgar as pessoas junto do sinédrio local. Até hoje nós vemos que existe na nossa sociedade uma política suja, misturando as coisas de Deus com as coisas deste mundo, que é uma coisa totalmente contra a vontade de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a verdade, a justiça no sentido próprio e não usando de manipulação, usando de maneiras tão mentirosas até para matar as pessoas inocentes. E nessa jogada política suja de Festo, ele vai e pergunta para Paulo se ele estava disposto a ir até Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo, conhecendo da lei romana, como um cidadão romano, ele vai responder à altura dizendo que ele estava à frente de César. Não era César a autoridade máxima do país? Então, Paulo agiu corretamente, dizendo que ele estava diante de César, ele queria ser julgado por César e não pelos judeus. Por quê? Porque ele reconhecia a autoridade de César, não dos judeus. E isso Festo não poderia de maneira nenhuma ir contra, porque o apóstolo Paulo estava 100% correto. A lei deveria estar do lado do cidadão romano e também, se o cidadão romano está diante de César, que é a autoridade máxima, tem que ser julgado por César. Não mandar de volta para os judeus seria a mesma coisa que dizer que Festo estava contra César, e Festo não poderia de maneira nenhuma ir contra César, porque ele estava lá colocado sob a autoridade de César. Os conselheiros que estavam na corte com Festo, eles davam ao governador as orientações de como agir corretamente dentro da lei. E com certeza eles não acharam nada que viesse contra essa decisão e o pedido de Paulo de que ele fosse julgado por César. E Festo vai dizer: você apelou para César irá. Ele não tinha outra saída.
Então, isso significa que a partir daquele momento, nem os judeus, nem Festo tinham outra alternativa senão transferir Paulo para ser julgado por César. Nós vamos continuar esta parte amanhã para não ficar muito longo, na graça de Deus. Quero desejar a todos vocês um dia abençoado, uma noite tranquila e serena. Que vocês tragam Jesus dentro do seu coração e vão pouco a pouco diminuindo, retirando cada vez mais a obstinação em manter no caminho do mal, aceitando nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, viver de uma maneira justa e reta, fazendo as coisas de uma maneira que são coerentes com aquilo que Deus faria. Bom dia, meus irmãos, muita paz, que Jesus os abençoe. Amém.